Passando agora às técnicas de amostragem, que mais não são do que esquemas para obter uma amostra a partir de uma população e que devem ser definidos antes de se recolherem os dados, portanto ainda na fase metodológica. Existem 5 grandes técnicas de amostragem, que são as que aqui estão e que rapidamente se vão descrever nos próximos acetatos e comparar. A amostragem aleatória simples consiste em selecionar a partir de uma tabela de números aleatórios ou a partir de um programa informático que gere números aleatórios, como é o caso do Excel ou do SPSS, tira-se um conjunto de elementos e isso obriga-nos primeiro a numerar todos esses elementos da população, desde o 1 até ao último, ou desde o 0 até ao último, naquilo a que se designa por moldura amostral. Portanto, eu tenho que conhecer uma lista completa da população, o que nem sempre é possível. E é sempre preferível fazer uma seleção sem reposição. Depois de um elemento ser sorteado, ele já não volta a ser inserido no lote para se escolher o próximo. Ele sai desse lote para que não saia repetido. Depois vem a amostragem sistemática. É também aleatória e consiste em retirar um elemento de tantos em tantos elementos, de capa em capa elementos. O valor de capa obtém-se dividindo o tamanho da população pela dimensão da amostra que nós pretendemos. Por exemplo, se a nossa população for de 1000 elementos e nós quisermos uma amostra de 50 elementos, temos que dividir 1000 por 50 e obtemos um valor de 20. Logo, tínhamos que tirar um elemento de 20 em 20. Mas começamos no primeiro, no segundo, no 20º. Teríamos que sortear um elemento entre 1 e 20 e, por exemplo, colocando papelinhos numerados de 1 a 20 dentro de um saco, e ao tirar um deles, se saísse, por exemplo, o número 2, então nós retiraríamos da população os elementos numerados com os números 2, mais 20, 22, mais 20, 42 e assim sucessivamente, até chegar ao 50º, que seria o número 982. Esta amostragem era muito utilizada quando a maior parte das pessoas tinha telefone fixo e estava presente nas listas telefónicas. Podia-se tirar um número da lista telefónica de tantos em tantos elementos para obter uma família para a amostra. Depois temos a amostragem estratificada, que se deve usar quando a população está dividida em estratos, que é a maior parte dos casos, por exemplo, a religião, o partido político, o sexo, o estádio da doença, etc. Então aí o ideal é fazer uma amostra que seja constituída por subamostras, uma de cada extrato. Assim será mais representativa da população. E este processo é feito em 3 etapas. Primeiro, deve-se dividir a população em extratos. Quantos? Depois, decidir a dimensão da amostra de cada extrato. E, finalmente, como é que se vai selecionar uma amostra dentro de cada extrato? Através de que método? Normalmente, isto depende da situação em causa, não é? Mas normalmente os extratos estão autoformados, o passo número 1. Por exemplo, se eu estiver a conduzir um estudo acerca do aborto, com certeza que um dos extratos que eu devo considerar é a religião que o inquirido pratica. Portanto, os extratos também podem ser uma característica natural, o sexo, o distrito de residência, o laboratório, o hospital, etc. E, portanto, as subpopulações estão quase que implicitamente definidas. Já quanto à dimensão amostral, pergunta número 2, normalmente usa-se o que se chama uma alocação proporcional, o que quer dizer que as dimensões das amostras individuais, portanto, dos subgrupos, são proporcionais às dimensões dos respectivos estratos. Por exemplo, se na população existem, vamos supor, 1/3 de pessoas que têm umas determinadas características, outro terço com outras características e um último terço com outras, então o que nós faríamos era fazer amostras que também tivessem de cada um desses 3 tipos de sujeitos 1/3 do peso na amostra global. Quanto à terceira pergunta, como é que se seleciona uma amostra dentro de cada extrato? Então, poder-se utilizar qualquer uma das técnicas anteriores, ou a amostragem aleatória simples, ou a amostragem sistemática, se bem que esta última deve ser evitada quando existe alguma característica cíclica na população. Porque podemos, por acaso, por azar, ir buscar sempre aquela característica que é comum e aí já se perde a representatividade em relação à população. As variáveis para a amostragem estratificada normalmente têm que estar relacionadas com as observações do estudo. Mas normalmente o que acontece é que em estudos clínicos usam-se variáveis como a idade, o sexo, a raça e no caso de doentes, o estádio da doença. Já em estudos de forma geral, nas ciências sociais, costuma-se utilizar a região de residência, a naturalidade, o grau de escolaridade, a profissão, a classe social, o sexo, variáveis mais demográficas. Passando agora à técnica da amostragem agrupada,
ela já se desenrola em 2 passos. Primeiro, divide-se a população em grupos, tipicamente de origem geográfica. Podem ser distritos, concelhos, regiões. E depois selecionam-se aleatoriamente um subconjunto desses grupos. Imaginem que se divide o país nos seus distritos, que são 18 distritos de Portugal continental. Depois selecionam-se aleatoriamente um subconjunto, imaginem 3 distritos. E depois inquirem-se todos os sujeitos dessa amostra de 3 distritos. Já se viu que é muito utilizado em estudos de base geográfica, mas é menos eficiente que as técnicas anteriores porque requer um tamanho de amostra maior, porque não se vão cobrir todos os distritos do país, por exemplo. Logo, temos que ter mais elementos para ter a mesma representatividade na amostra. Mas tem um custo menor porque não obriga a conhecer toda a moldura amostral completa. Eu não teria que ter uma lista de todos os inquiridos do país, mas apenas daqueles 3 distritos que foram selecionados. Em suma, a grande diferença desta técnica de amostragem em relação à estratificada, à anterior, é que se inquirem todos os elementos dos grupos sorteados, enquanto na amostragem estratificada se inquire apenas uma amostra dos elementos de cada extrato. Passando agora à amostragem por cotas, é uma amostra de conveniência, portanto não é aleatória, logo também não obriga a conhecer toda a moldura amostral. E é muito utilizada quando nós não conseguimos ter acesso à lista de todos os elementos da população. Típico exemplo em que um entrevistador ou investigador vai, por exemplo, para uma sala de espera de uma unidade de saúde e convida todos os pacientes ou todos os utentes que lá estão a preencherem um questionário. Será a sua cota. Ele tem que preencher 30 questionários, por exemplo. É claro que o investigador tende a escolher os indivíduos que estão mais à mão ou que se disponibilizam para participar. É relativamente pouco dispendiosa, porque não necessito ter acesso a toda a população. Posso ir onde encontro os meus inquiridos, os sujeitos que me interessam estudar e convidá-los a participar. No entanto, não satisfaz os pressupostos da aleatoriedade, logo não permite extrapolar para a população e estimar os parâmetros da população, mas apenas concluir algo para a amostra. Dando um exemplo final, muitas vezes são utilizadas não apenas uma destas técnicas, mas várias em simultâneo. Por exemplo, imaginemos que o Ministério da Educação quer saber a opinião dos professores sobre a última legislação em avaliação de professores. Ele pode começar, em primeiro lugar, por dividir o país em grupos, possivelmente os distritos, ou outra divisão geográfica. A partir daí, para obter uma amostra em cada grupo, pode usar uma amostragem estratificada, subdividindo cada distrito nas escolas dos 3 tipos que existem, ensino básico, secundário e superior. E, finalmente, pode recorrer a uma amostragem aleatória simples ou sistemática em cada uma dessas escolas, de cada um desses 3 estratos, para obter uma amostra de professores a inquirir, de N professores a inquirir. Portanto, aqui está um exemplo, devido também à dimensão do problema, em que se utilizaram 3 ou 4 técnicas de amostragem diferentes. Finalmente, resta referir o enquadramento deste vídeo no conjunto de todos os screencasts do curso. Trata-se da segunda etapa da fase metodológica, definir a população e a amostra, que é uma etapa que se destaca pela escolha da técnica de amostragem que o investigador vai utilizar para selecionar os sujeitos a partir da população. Pelo que neste vídeo se deu uma panorâmica geral da definição da população e da amostra, e nos próximos vídeos detalhar-se-ão as várias técnicas de amostragem existentes.